Celina Albuquerque é sem dúvida um dos nomes mais famosos da história das Assembleias de Deus no Brasil. Ela é reconhecida como uma das pioneiras da igreja. Essa paraense cheia do Espírito Santo nos ensina até hoje que buscar a Deus e confiar no seu poder é o maior segredo de todos os tempos. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a vida e a história de Celina Albuquerque, a primeira paraense a ser batizada com o Espírito Santo. E se acaso você é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Por esses dias eu vi algo referente ao centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E também ouvi mais uma vez falar sobre Celina Martins Albuquerque. E foi aí que eu comecei a me questionar, me perguntando por que essa simples paraense conseguiu entrar para a história das Assembleias de Deus no Brasil. Será que realmente ela só é lembrada porque ela foi a primeira paraense a ser batizada com o Espírito Santo? O que a vida e a história dela tem a nos ensinar até hoje? Então, em busca dessas e também de outras perguntas, gente, eu fui atrás da história dela e eu me surpreendi muito mesmo. Então hoje nós vamos estar falando sobre a vida e a história de Celina Albuquerque. Vamos estar começando sobre como era a sua vida. A irmã Celina Albuquerque nasceu em Manaus, no estado do Amazonas, no dia 19 de setembro de 1874. Filha de José Martins Cardoso e de Cândida Rosa Aguiar Cardoso, Celina Albuquerque casou-se aos 25 anos de idade com Henrique Albuquerque. Seu marido, assim como o seu sogro, eles eram práticos em navegação nos rios amazônicos. Celina Albuquerque converteu-se a Cristo na primeira igreja batista de Belém, que na época era pastoreada por Almeida Sobrinho, por quem Celina Albuquerque foi batizada nas águas. Em 1910, chegaram os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, ou seja, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles começaram a ensinar aqui na capital paraense, ou seja, aqui em Belém do Pará, a doutrina do Espírito Santo que ardia em seus corações. Então, Celina Albuquerque se interessou muito pelo que eles pregavam. Crendo na verdade, ela passou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa promessa do Senhor Jesus Cristo está escrita em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, em oração, por volta de 1h da madrugada do dia 8 de junho de 1911, Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo, confirmando assim a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu achei muito interessante essa parte da história da Celina Albuquerque. Celina Albuquerque, ela não esperou sentir para buscar, ela buscou até sentir a presença do Senhor inundando o coração dela. Porque muitas das vezes o geral a gente sentir para buscar, né? Mas Celina Albuquerque, ela foi contramão. Ela viu que era a promessa do Senhor que estava escrito em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Então ela passou a buscar essa promessa em oração. Então, gente, o segredo da vitória de Celina Albuquerque e também a nossa é buscar até ouvir o Senhor responder, até ouvir o Senhor falar conosco. Mas se você pensa que Celina Albuquerque só é lembrada pela igreja porque ela foi a primeira paraense a ser batizada com o Espírito Santo, você está totalmente enganado. Gente, não muito diferente dos nossos dias, naquela época, ou seja, nos dias de Celina Albuquerque, a perseguição religiosa, principalmente as igrejas protestantes, era muito grande. Posso dizer que as igrejas protestantes naquela época não eram muito bem vistas pela sociedade, entendeu? Porque também aqui em Belém do Pará o que predomina é o catolicismo. E você pensa, uma nova religião chegando numa área onde a predominância é catolicismo, tem algumas divergências. Então eu vou te contar agora uma história que aconteceu em 1911, da qual Celina se destacou bastante por causa da sua ousadia.
Bom, como eu havia dito, é que no início do século XX, as igrejas protestantes elas não eram muito bem vistas por grande parte da população paraense. E alguns cultos e também cerimônias religiosas eram sempre feitos às escondidas. E por conta disso, ia acontecendo uma tragédia em um batismo no dia 13 de novembro de 1911. Estava tendo batismo às 23 horas da noite. Isso mesmo, era tarde da noite e estava tendo batismo, por causa dessas duas coisas que eu havia falado para vocês, porque a igreja não tinha tanques batismais e também por causa da perseguição religiosa. Por causa da perseguição religiosa, os crentes naquela época, eles não divulgavam algumas cerimônias e principalmente os batismos, mas naquele dia em especial, eles decidiram divulgar o batismo, assim dando ainda a oportunidade, a chance do inimigo se preparar contra eles. Então, naquela noite, estavam os crentes batizando ali à beira-rio, quando eles avistam centenas de homens armados vindo na direção deles. Nessa ocasião do batismo, estava o missionário Gunnar Vingre e também Celina Albuquerque, mas ninguém arregou o pé de lá. O líder do bando veio na direção de Gunnar Vingre e eu achei muito tremendo porque Gunnar Vingre nem tinha para a situação, ele queria realmente ler a Bíblia, mas foi impedido pelo líder do bando 2 vezes de ler a Bíblia. Mas naquele momento o líder do bando queria cravar um punhal em Gunnar Vingre, mas foi impedido por Celina Albuquerque, que se colocou no meio dos dois. E naquele momento caiu um temor sobre todos que ali estavam, que fez com que cada um que veio armado fosse embora pelo seu caminho. E depois desse dia em diante, Celina Albuquerque começou a falar para os irmãos, a reforçar o quanto eles deveriam ser ousados, pois foi para isso que o Senhor Jesus chamou cada um de nós. Bom, gente, essa só é uma de várias histórias envolvendo a ousadia de Celina Albuquerque. Celina Albuquerque faleceu aos 95 anos de idade no dia 27 de março de 1969. Ela foi chamada aos braços do Senhor Jesus aqui em Belém do Pará. E hoje ela nos ensina que para ter uma vida de santidade, o segredo é ter temor e também buscar o Senhor em todo o tempo. Bom, gente, é isso. Desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações, ok? Muito obrigado e hasta luego! Tchau!